Oi, meu nome é Carla Ramos, tenho 38 anos. Eu sou Roberto Freitas, tenho 44 anos e há 12 anos sou casado com a Carla. E há mais de 30 anos nós frequentamos a Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento. E aqui nós vivemos um novo começo. Bom, eu morava em São Paulo, né? Ainda adolescente, viemos com a família inteira, minha mãe e meu pai trouxeram a família inteira aqui para Sorocaba. O bairro ainda em formação, o Parque São Bento ainda sem asfalto, uma grande fazenda, que não era na verdade o bairro. E eu me lembro que brincando na rua, ali descomprometido, eu recebi, né, um folheto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha a importância do evangelismo. E aquele folheto, ele falou muito comigo porque quando criança em São Paulo, a minha casa ela servia de um local para que as pessoas pudessem aprender. Era uma escola dominical da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu morava praticamente ao lado da igreja do Ipiranga, do pastor Cairo Marques, e na minha casa, por falta de espaço na igreja, a gente tinha escola dominical. E quando eu recebi esse folheto aqui no Parque São Bento, eu deveria ter uns 12, 13 anos, isso tocou muito forte, né? E eu peguei a minha irmã, a Selma, e a gente foi para a igreja conhecer qual era a igreja quadrangular aqui do nosso bairro, né? Em São Paulo era uma grande igreja e a gente chega aqui uma igreja pequena, uma igreja, um salãozinho pequeno, não tinha mais de 15 pessoas, mas uma igreja muito amorosa. E ali eu acredito que realmente foi um chamado de Deus para que a gente entrasse na igreja, se desenvolvesse, né, e recebesse tudo aquilo que Deus tem para distribuir para cada um. Então foi um momento realmente de encontro, de reencontro com a igreja quadrangular, mas foi aqui na igreja quadrangular do Parque São Bento, ainda num salãozinho pequeno, que eu tive o meu encontro com Deus. Bom, alguns fatos, né, são muitos fatos que a gente tem como recordação da igreja. Mas tem dois fatos que marcaram muito. O primeiro foi quando a gente saiu do salãozinho, um salãozinho que já não cabia mais gente. A gente saiu em marcha na rua, descendo a avenida, cantando, né, e viemos aqui na Vinícius de Moraes abrir a pedra fundamental, o início da construção dessa igreja onde nós estamos hoje. Isso marcou bastante porque na minha cabeça, na época, eu não conseguia entender, né, uma igreja que tinha 50, 60 pessoas e a gente vinha para uma igreja que cabia 400 pessoas, a construção de uma grande igreja, um grande templo. Mas isso já mostrava a visão que a gente tinha do nosso pastor, a visão que o pastor tinha daquilo que Deus derramou sobre ele, né, no seu ministério. E um outro fato também, esse um pouco mais engraçado, foi um culto de oração numa terça-feira aqui na igreja, e naquele culto vieram umas 12, 15 pessoas de um centro de recuperação de drogas. Era um centro de recuperação de drogas feminino. Para uma van desceram várias meninas e no meio do culto, na oração, uma delas fica endemoniada. A pastora Fátima, na época, pega essa menina e começa a expulsar ali, um trabalho de libertação, e de forma espiritual, assim, inexplicável, a gente viu a igreja, assim, das 12, das 15 meninas que tinham, 10 ficaram endemoniadas, né? Então estava ali na frente de um grupo de meninas e ali uma atrás da outra ficaram endemoniadas, e a igreja, né, apavorada ali, tentando segurar, orar para libertar. E uma delas saiu pela porta e correu na avenida para baixo, falando que ia se matar, gritando, vou me matar. E eu saí correndo atrás dessa jovem, né? E ela desceu ali para o São Bento 2, entrou num campo escuro, e eu clamando, falando em nome de Jesus para ela parar. E no meio do campo ela para, e ela vira para trás, pega um pedaço de madeira, né, e fala que ela ia me matar. Naquele momento eu parei, na hora que eu vi, é ela que estava correndo atrás de mim. Aí passa um neco, Roberto novamente, agora correndo a avenida para cima, né, e essa jovem com um pedaço de madeira atrás de mim. Aí os irmãos já seguraram, no final das contas deu tudo certo, mas essa foi uma cena que realmente marcou, né? Um pouco engraçada, mas no dia foi muito desesperador.
Bom, Igreja Quadrangular do Parque São Bento, ela representa praticamente tudo na minha vida. Foi aqui que eu vivi meus melhores momentos, foi aqui que eu vivi meus piores momentos, né? Porque a igreja, ela é um grande hospital. Foi aqui que eu derramei muitas lágrimas atrás dos meus sonhos, e foi aqui que eu derramei muitas lágrimas pedindo para que Deus pudesse dar saída, pudesse abençoar alguma situação extremamente complicada. Eu me lembro bem quando meu pai, já falecido, né, ele foi acometido de um câncer, e para nós era novo ainda, adolescente, e aquela notícia ela veio, uma notícia muito pesada, né, para dentro de casa. E eu me lembro que foi a época que eu mais me apeguei a Deus, né, num momento difícil, ainda adolescente, sem muita maturidade, e a gente pôde aqui derramar os nossos clamores, né, pedir a Deus para que Deus pudesse dar o livramento, pudesse dar a cura, porque meu pai deu a cura. Meu pai passou por um processo muito pesado, praticamente 6 meses, 7 meses de tratamento, operação, e a igreja naquele momento foi realmente fundamental para o alicerce não só da minha vida, porque a minha família inteira pertence à igreja aqui do Parque São Bento, mas para a minha família inteira, para os meus irmãos, para minha mãe, e isso daí acho que é algo muito importante, você ter a igreja como um ambiente onde você pode descarregar toda a sua tristeza, se alegrar nos momentos de vitórias. Então a igreja ela representa praticamente tudo na minha vida, né? Foi aqui que eu conheci minha esposa, foi aqui que eu conheci os meus amigos, que eu levo até hoje, meus melhores amigos são da igreja. Foi aqui que eu aprendi um pouco sobre a vida em si, que a vida não é uma vida colorida. Essa não é uma igreja que fica pregando que a vida é colorida, que depois que você aceita Cristo tudo vai se resolver. Não, uma igreja que prega que você vai ter dificuldade, mas com Jesus no barco, no fim as coisas vão dar certo. Então eu devo muito para a Igreja Quadrangular, porque o estilo de vida que eu levo hoje, ele vem muito desse aprendizado, desses mais de 30 anos aqui na igreja. Bom, o pastor Jefferson, não preciso falar muito, né, porque ele representa muito mais do que um pastor. Ele é um amigo querido, né, que a vida nos deu, e praticamente todas as histórias da minha vida, tantas as boas como as ruins, passei ao lado dele. É difícil falar. De uma pessoa que você respeita, né, que você aprendeu a admirar, mas ele é o espelho. Ele sempre foi o espelho na minha vida. Esse lado dele, né, pastor, esse lado dele, amigo, parceiro, sempre existiu, né? Desde quando a gente entrou na igreja. Uma mente visionária, um jovem, né, que tinha uma visão muito além da sua idade na época. E alguns fatos, assim, 2 fatos que eu queria falar um pouco sobre quem é o pastor Jefferson, né? O pastor Jefferson, por exemplo, em momentos sem pandemia, eu cansei de pegar ele caminhando aqui, né, dentro da igreja, né, conversando com os irmãos, atendendo as pessoas após o culto, ficando na porta, apertando a mão de todas as pessoas. Mas tem um fato especial que me marcou um dia. Ele estava aqui na porta, tinha um monte de criançada, a criançada gosta do pastor, e daqui a pouco o pastor saiu, né? Eu estava ali conversando e acabou saindo aqui da porta, e eu vi ele saindo de carro, e quando eu olhei dentro do carro, tinha mais de 5, 6 crianças dentro do carro. E ele foi dar uma volta com as crianças aqui na avenida, porque ele tinha comprado um carro novo e as crianças queriam entrar dentro do carro dele. E o pastor pegou o carro e saiu, né, dar uma volta aqui no bairro com essas crianças. 5 minutos depois, ele estava aqui. Isso mostra um pouco, né, dessa identidade que o pastor tem em não se apegar às coisas e se apegar às pessoas. Isso fala muito de quem é o pastor Jefferson.
Um outro fato, que aí um pouco mais pessoal, há uns 6 anos atrás, eu tive um problema muito sério de saúde, né? Fiquei entre a vida e a morte, num leito do hospital, num domingo ainda, no aniversário da Igreja Evangélica Quadrangular, dia 15 de novembro, uma data histórica, né, para nós, como membros da igreja. Nesse dia eu tive um infarto, e eu fui para o hospital, uma situação muito complicada, um infarto em pessoas novas, dificilmente a pessoa tem chance de sair viva. Eu tive um infarto e no final da tarde, né, no começo da tarde eu fui para o hospital, fui transferido. No final da tarde, eu, dentro do hospital, numa maca ali, desesperado, né, escutando o choro da minha esposa fora da sala, vendo a preocupação dos médicos ali em volta, porque a situação era séria. E ali naquele momento eu escuto uma voz. Quem entra dentro daquela sala, abre a porta, foi o pastor. Ele me abraçou, ele orou por mim. E naquele momento eu descobri aquela passagem bíblica que fala que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E ele deu a mão para mim e falou assim, que ia dar tudo certo, que ele estava cuidando já daquela situação. Então é esse o pastor que a gente tem, né? Esse é o amigo que a gente tem, que é difícil falar, mas esse é o parceiro que eu ganhei por meio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então a Igreja Quadrangular do Parque São Bento, ela tem uma representatividade muito importante para mim e para minha família. Você acabou de assistir um vídeo feito por pessoas reais, que viveram uma história real aqui na nossa casa. Venha você também, participe conosco e tenha novos começos na sua vida. Quadrangular Parque São Bento, um lugar de novos começos.